da Maré. Sou comunicadora comunitária aqui já acho que a metade da minha vida. Passei boa parte da minha experiência da comunicação comunitária no Jornal Cidadão. Que bom que esse congresso está acontecendo, isso é uma vitória assim, para o cidadão, é uma forma de trocar essa experiência do que é o Jornal Cidadão para outras e outros que estão fazendo a comunicação comunitária acontecer, não só na Maré, mas em outras comunidades, ou favelas, ou organizações, ou universidades. Isso é importante, é importantíssimo. E mais que isso, é importante a gente estar dominando outras formas de técnicas de comunicação, e aqui no nosso caso é a oralidade, né, a roda de conversa, porque muitas das vezes a gente não consegue imprimir um simples papel, né? E quando a gente tem atualmente o aumento da comunicação comunitária e popular, principalmente em favelas que estão hoje invadidas pela UPP, ou seja, não é à toa que a comunicação comunitária vem ganhando grande espaço ultimamente também. Afinal, o desejo de comunicar, acho que mais que desejo, mas a necessidade de falar, ela acaba fazendo acontecer outras formas de comunicação, demonstrando a importância que se é o debate da comunicação comunitária e popular, essa comunicação que é feita por nós mesmos, essa comunicação comunitária que é feita para a gente se autoafirmar na nossa identidade, se autoafirmar na questão racial, se autoafirmar na questão cultural, se autoafirmar na identidade mareense, que é uma palavra que o Jornal Cidadão inventou inicialmente nos seus primeiros anos de comunicação comunitária na Maré. O Cidadão tem 17 anos, né? E inventou essa palavra num desejo de fazer com que esses 140 mil moradores se pertencessem e se reconhecessem nesse local chamado Maré, que muitas das vezes é chamado de Bom Sucesso, de Ramos, Moranja, em Bom Sucesso, principalmente na hora de procurar um emprego. A mídia comunitária, ela é memória, ela vem respeitando o nosso entrevistado, afinal o nosso entrevistado é a gente também, né? A gente está falando de algo próximo a gente está falando da nossa identidade, a gente está falando de nós mesmos. E é por isso a importância da comunicação comunitária e feita pela gente mesmo, por nós mesmos. Porque a comunicação comunitária, diferente da mídia comercial, a mídia comercial não vai respeitar a gente. A mídia comercial, ela tem um histórico de criminalização a gente, é uma mídia racista, é uma mídia machista, é uma mídia transfóbica, é uma mídia que não vai respeitar o cabelo da mulher negra, a pele da mulher negra, a identidade, o sotaque e a fala do povo nordestino, como a gente tem um grande número aqui na Maré, não vai respeitar o nosso funk, vai sempre colocar como algo criminoso e nunca vai dizer que, na verdade, a favela não é criminosa, não é marginal e não é violenta. A mídia comercial coloca todos os dias na nossa cabeça que a gente é criminoso, violento e marginal. E a gente, o nosso papel de comunicador e comunicadora comunitária é dizer que nós somos marginalizados, criminalizados e violentados. Comunicação comunitária é principalmente mobilizar pensamento e ter paciência. E é esse papo reto que eu deixo aqui para vocês. E eu vou ter que ir para um outro debate, infelizmente, mas depois eu volto. O nosso jornal tem a ousadia de querer ser espelho do bairro de Jacarepaguá. Eu falo ousadia porque Jacarepaguá é um território extremamente extenso. Ela, assim, tem vários subbairros, e nesses subbairros você tem suas contradições sociais, que assim, numa mesma rua, por exemplo, a estrada do Rio Grande, você tem do lado esquerdo uma favela e do lado direito um condomínio. Vou falar o termo favela, porque quando a gente fala comunidade, a gente tem o conceito da comunidade de que tudo é harmonioso. Tipo, lembra aqueles filmes da década de 40, que a favela, um morro, tocando, um sambista tocando samba na caixinha de fósforo, e que tudo. E a favela não, a palavra favela mostra há conflito, há contradição, há resistência. Então, o jornal Abaixinado, ele tem esse espelho. Ele tem no grupo editorial dele
no grupo que escreve, ele tem esse espelho. Então, assim, isso é Jacarepaguá. Você, assim, contradições sociais, contradições ideológicas, e, de alguma maneira, nesses 11 anos, o jornal espelha isso. Então, a gente, às vezes, tem uma edição bastante meio que doméstica, com receita de bolo, com dicas de português, matemática, até porque é formado a maioria de professores. A gente não tem jornalistas e que escreve, somos voluntários. E aí uma coisa que a Gisele falou, né, Gisele, né? Ela falou hoje, assim, que eles não é realmente ensinado a escrever. E uma das coisas, assim, que o grupo do jornal, ele tem mais uma função de manter o jornal, de convocar gente para escrever no jornal, do que realmente escrever. E essa sensibilização de escreva, seja o correspondente do ANIL, seja o nosso correspondente agora eu vou revelar para o número do Chico City, lá é uma favela mesmo assim, um caldeirão, o caos, o caldeirão a explodir, que ninguém ousa tocar lá, porque a maioria também voluntários, tem outras profissões, tal, e não é jornalismo, assim, mas eu não sei escrever, eu não sei. Então, a gente vê, assim, às vezes, o jornal como uma missão de, não, você pode escrever. Se você tem ideias, se você tem questões, você tem opinião, você pode escrever. A escrita é uma ferramenta que você organiza essas ideias. A gente é cidadão desse bairro, a gente é consumidor desse bairro, a gente é ativista desse bairro. Então, deixa as coisas virem para a gente organizar com um texto, a gente expressar essa experiência que a gente tem de ser morador de Jacarepaguá como experiência no texto. Boa tarde a todo mundo, né? Bem, eu vou falar em pé, porque o Rui Barbosa já falava, o bom orador tem que falar em pé e alto. Quem quiser saber da Rádio Maré, a Rádio Maré é nessa rua aqui, é só fazer a visita. Ela está aberta, que a nossa intenção é o empoderamento da comunidade da Rádio Maré. A rádio, se ela é comunitária, ela não pode ter dono, ela é da comunidade. Agora, o grande problema é a questão de trazer a comunidade para se empoderar desse trabalho. A rádio hoje tem que ser jornalística, tem que ser cultural, tem que ser uma rádio de debate, tem que ser uma rádio que fala à sua comunidade. O morador aqui, ele quer saber, como de todas as favelas, falo favela por questões históricas e proletárias. Em todas as favelas, elas falam o que a comunidade quer. E o morador, o cidadão da Maré, o cidadão do Jacarezinho, da Cidade de Deus e outros locais, quer ouvir o que acontece na favela dele, não quer ouvir o que aconteceu na China, entendeu? Não quer ouvir o que aconteceu em outros locais do mundo, eles querem ouvir a comunidade dele. Nós temos um programa que chama Bom Dia Maré, campeão de audiência, só fala da comunidade. Ora, nem tudo foi flores como eu estou falando aqui. O Marco Araújo vem de longas datas trabalhando com a gente de rádio. Quantas vezes tivemos visita à Polícia Federal? Quantos amigos nossos saiu algemado, taxado como criminoso? Quantas vezes a gente ouviu na televisão dizendo que rádio comunitária derruba avião? Se derrubasse avião, né? O Estado Islâmico estava com um monte de rádio ligada, vai derrubar um monte de aviões que vão atacar eles lá. A Rádio Maré tem outorga, tem autorização para funcionar, mas isso não quer dizer que a gente se torne diferente da Rádio Jacarezinho, que não tem. A gente sai daqui para ajudar, né? A gente não vai sair daqui para ajudar a Cidade de Deus, né? Da onde mesmo? Morro do Santo Cristo, Morro do Pinto, Morro dos Prazeres, Turano, todas as rádios comunitárias, mesmo não tendo autorização, nós fazemos questões que elas são legítimas. Nós afirmamos que elas são legítimas devido à necessidade que a comunidade tem de falar.
Eu sou a mais nova na TV Tagarela, eu sou a caçula, eu tenho 2 anos de TV Tagarela, oficialmente, na verdade, porque eu cresci respirando a TV Tagarela, porque eu era da oficina de teatro, eu era do grupo de teatro e admirava muito os jovens que faziam parte da TV Tagarela, porque eu via aquela galera, todo mundo mais ou menos assim, pouca coisa mais velho que eu tinha 12, 13 anos, e a galera estava na faixa dos seus 15, 16, e eles fizeram uma oficina de vídeo. Acabou o projeto, como acaba tudo, e aí eles sentiram aquela necessidade de continuar o trabalho. E então eles, junto com o Augusto, que eu acho que muita gente conhece, e eles fundaram a TV Tagarela, mas foi fruto de jovens, foi a vontade daqueles jovens de continuar aquela oficina e de colocar a carroça na rua. Com a nova era, a galera muito na internet, muito com o telefone, é tudo muito imediato, a gente viu quem é a TV Tagarela hoje na Rocinha. Mas foi justamente depois de um projeto que a gente fez ano passado de cinema, foram 10 dias de cinema na rua, que a gente parou para pensar que a gente deixou muito aquele espaço, aquela essência da TV Tagarela, que era uma TV comunitária, uma TV de rua, muito atuante na década de 90, nos anos 2000, que passou 10 anos produzindo filmes para o Canal Saúde sobre a própria história da Rocinha, mas a gente se distanciou um pouco. Eu falo a gente porque eu sempre me considerei TV Tagarela, tá, gente? Mas a gente se distanciou um pouco dessa essência de TV de rua. E a gente viu que a gente precisa resgatar isso, essa memória, então foi com o Cinema na Praça, no ano passado, 10 dias de cinema, a gente recebeu filmes de todo o Brasil para cinema com a temática favela, e foi muito bacana essa experiência, que a gente, não, olha, agora a gente precisa retomar as nossas atividades de rua e não deixar morrer, porque é a última TV de rua, então o que a gente faz para não deixar morrer e ao mesmo tempo atrair, continuar com esses jovens, tá? A gente está num projeto agora de resgate da memória da Rocinha, que a gente tem um acervo muito grande de material da década de 90, até mesmo para trás, e a gente tem um acervo muito grande, falou, o que a gente vai fazer com isso? Então a gente voltou para a rua para pesquisar novamente, ver aquela galera que ainda está vivo, porque tem a memória viva da Rocinha está lá, porque são muito nordestinos, e a gente precisa, a gente não quer deixar morrer isso. Então, com a obra, com o PAC que teve na Rocinha, muita coisa mudou, o espaço físico, né? O pensamento, essa galera, a gente vê esse pensamento jovem, dessa turma jovem da Rocinha, então a gente falou, não, vamos resgatar isso. Então, com esse resgate, essa memória, a gente está em campo agora. A gente deu uma pausa nos vídeos, a gente está em campo para resgatar, trazer essa memória, ao mesmo tempo segurar esses jovens nas oficinas, que é importante. Primeiramente, fora o PP, e liberdade para Rafael Braga. Então, sou Tainan de Medeiros, lá do Complexo do Alemão, coletivo Papo Reto. Também sou museólogo, então para mim estar aqui nesse espaço, né, é muito importante, porque museus, comunicadores de favela, eles têm um trabalho aí, que é um trabalho político de disputa de narrativa, né? O que a gente está fazendo é isso, a gente está disputando com grandes equipamentos, grandes ferramentas, uma grande indústria, uma grande máquina, né? A narrativa sobre o que é a favela e a narrativa também sobre o que é comunicação. Então a gente tem uma definição muito nossa sobre o que é comunicação, que a gente diz ali que comunicação ela é uma troca, né? Eu digo isso porque muitas vezes a gente, numa tentativa de tentar ouvir a favela, né, a gente fica apenas nisso, né, ouvir, né, e aí a gente reflete muito em cima do que é o termo diálogo, né. Muitas vezes a gente fala, não sei o que, tem que dialogar, é necessário o diálogo e tal, mas eu tenho muito receio com esse termo, porque todas as vezes que eu escuto esse termo saindo, já saiu da boca do Eduardo Paes, já saiu várias vezes da boca do Pezão, já saiu várias vezes da boca do Cabral, da boca de um monte de gente que depois me ferrou. Disseram várias vezes aí que a UPP ela apareceu porque dialogaram, porque ouviram a população, né? E aí a gente fala, precisamos de paz, o Complexo do Alemão está tendo um tiroteio, e aí eles pegam e colocam mais tanque, colocam mais caveirão, colocam mais arma. Não, aí a população está pedindo paz, temos que dar essa negócio. E não é isso que a gente está pedindo. Tudo isso porque falta muito
essa troca de vivência, essa troca de experiências. A gente experimenta várias formas de se fazer comunicação, justamente porque a gente está sempre convidando para essa troca, para esse sempre um convite, não, como eu disse, não um convite ao diálogo, porque o diálogo, no nosso entendimento, como eu disse, eu sei o que eu estou falando, não sei o que vocês estão ouvindo, mas um convite à experiência, um convite a entrar na favela, um convite a ir no Complexo Alemão. E nós fazemos muitos eventos ali, nós fazemos muitas coisas ali dentro. Bom, é isso. Valeu, gente. Muito obrigado e parabéns pelo evento. Oi, gente. Boa tarde. Primeiramente, eu ia falar fora Temer, fora o PP, mas eu tenho que me desculpar pela minha voz, porque eu estou mega resfriada. Então, antes de qualquer coisa, fora resfriado. Já que me chamaram aqui para falar de mídia comercial e mídia alternativa, então eu separei algumas coisas aqui para a gente conversar. Há uma semana, saiu uma matéria da Associação Nacional dos Jornais, no jornal o Globo. Primeiro eu vou ler o título para vocês, para a gente começar a brincar. Jornais devem certificar a realidade. Certificar a realidade. Bom, então a gente está um veículo de mídia comercial como o Globo, referendado por uma Associação Nacional dos Jornais, que é referendada por outras instituições internacionais de jornalismo, está falando que o papel do jornalismo, o papel de um jornal, é certificar a realidade. E aí eu pergunto, qual é o papel então nosso? Quanto comunicação popular, comunicação comunitária, comunicação independente, o nome que quiserem dar. Eu vim mesmo levantar esses conflitos, eu acho que conflitos internos. Certificadores da verdade, certificadores do cotidiano, certificadores da verdade. Saiu no Globo, é verdade. Não estou dizendo que eu concorde com isso, estou querendo te dizer como é o pensamento. Mas a gente acaba, porque a gente ouve tanto, e é isso que eu estou querendo dizer. Porque a gente ouve tanto, a gente lê tanto, a gente consome tanto a mídia comercial e algumas vezes a gente reproduz os modos de fazer dessa mídia comercial. Então é isso que eu estou falando. Para mim, fazer comunicação popular comunitária, é o tempo todo estar numa zona de conflito. Não numa zona de conflito somente porque você está em disputa de narrativa nessa sociedade que diz e que quer certificar uma realidade que é tão diferente da gente, mas uma zona de conflito com a gente mesmo, no sentido da gente se vigiar, e não vigiar de julgamento moral, de que errou, mas de, putz, podia fazer melhor, putz, eu acho que as coisas são mais por aqui, putz, isso aqui dei mole, tá? Então por hora eu queria parar por aqui, obrigada.